Queridos amigos do nosso Livro dos Espíritos, Allan Kardec, Rio Preto, esse curso tão gostoso que temos participado todos, com muito aprendizado, com muitas reflexões, e hoje, como a gente vai ver, com bastante polêmica, né? E a gente espera que possamos responder as perguntas e as dúvidas que temos sobre o assunto do estudo. Olha aí, pessoal, o capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. Nós vamos discutir esse item de número 1, em que a gente fala o prelúdio do retorno, e o de número 2, união da alma com o corpo, onde é abordado também alguma coisa sobre o aborto. Vamos lá. Então, prelúdio é o princípio de uma coisa, o início, no caso do retorno à vida corpórea. Então, o espírito está lá no plano espiritual e ele vai reencarnar. A gente vai entender como que se começa esse processo. E na pergunta 330, Kardec questiona: os espíritos conhecem a época em que terão de reencarnar? Será que quando a gente está morto lá em cima, vamos supor que a gente esteja lá num lugar muito bom como o nosso lar, será que a gente sabe quando que a gente vai voltar para a Terra? Eles a pressentem, como cegos sente o fogo que se aproxima. Sabem que devem retornar a um corpo, como sabeis que deveis morrer um dia, mas ignoram quando isso acontecerá. Bem claro a resposta, né, pessoal? A gente não tem a resposta, todo o conhecimento à nossa disposição na vida espiritual. Mas a gente sempre tem um pressentimento do que pode acontecer com a gente. A reencarnação é, portanto, uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corpórea? A resposta seca dos espíritos: seguramente assim é. Por quê, pessoal? Porque isso faz parte da lei natural. A lei natural, que é a lei de Deus, que é a lei que rege toda a criação, ela é a lei do progresso, em que os espíritos se aprimoram. Esse aprimoramento, ele passa pelos períodos iniciais, onde a criatura, o espírito, ele vai aprender com a vida e vai colocar em prática aquilo que aprendeu. E isso se dá através da reencarnação, como a gente sabe. Então, sempre que um espírito, para que ele se torne perfeito, ele vai ter que reencarnar. E a gente sabe que reencarna várias vezes. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Há os que absolutamente não pensam nela, que nem mesmo a compreendem. Ou seja, o espírito está lá desencarnado, morto, e não entende que vai ter que nascer de novo. Ele nem compreende como que funciona isso. Isso depende da sua natureza, que é mais ou menos avançada. Para alguns, a incerteza quanto ao futuro é uma punição. Pessoal, para a gente fazer aqui um paralelo, eu vou trazer essa historinha de um gatinho, que aqui está um desenho, uma foto, mas o meu gatinho aqui de casa. A gente pegou um gatinho muito novinho e ele só fica dentro de casa. A gente tem medo que ele vai na rua, que ele vai no quintal, pequeno ainda. E outro dia eu abri a janela do escritório e ele pôs a carinha para fora. Logo que eu vi que ele estava ali, que ele se interessou, eu peguei um brinquedinho que ele brinca o dia inteiro com esse brinquedinho. E ele não pensou duas vezes em voltar para brincar com esse brinquedinho. A capacidade dele, como um gato novo, um gato jovem, a visão dele, o mundo dele é um mundo dentro de casa,
com poucas interações. E a gente tem certeza que, como o gato, né? Gato vive na rua, adora sair à noite. Um dia ele vai descobrir esse mundo exterior e ele vai entender que tem muito mais coisa do que dentro de casa. Assim são os espíritos. Espíritos novos, espíritos iniciais na evolução, espíritos criados recentemente, ou espíritos que rejeitam a palavra de Jesus, que rejeitam as verdades espirituais, que rejeitam Deus, que negam Deus, eles vão ficar com a sua capacidade de entendimento limitada, assim como o gatinho da foto. Então, conforme a pessoa, o espírito tem a natureza mais avançada, é mais fácil compreender as coisas. E menor é a incerteza com relação ao futuro. Porque eu, com uma visão espiritual melhor, eu consigo perceber o destino das coisas e eu passo a ter fé, acreditar em Deus e saber que tudo vai se resolver. Na pergunta 332, Kardec quer saber se o espírito pode abreviar ou retardar o momento da sua reencarnação. Vamos na resposta. Pode abreviá-lo solicitando por suas preces e pode também retardá-lo se recuar ante a prova. Quer dizer, se ele refutar ser provado por aquele problema que ele precisa superar. Porque entre os espíritos há também indiferentes e poltrões, mas não o fazem impunemente, pois sofre por isso, como aquele que recusa o remédio que pode curar. Então os espíritos estão nos dizendo que a reencarnação é importante, a gente estar na matéria, porque é aqui que nós vamos colocar em prova os nossos aprendizados e que a gente vai mostrar para Deus, entre aspas, que nós somos capazes de ser espíritos melhores e estarmos em lugares melhores. Mas há espíritos que têm medo dessa situação e aí ficam postergando. E os espíritos dizem que em algum momento ele vai ter que passar por isso, né? É como um doente que recusa o remédio, mas em algum momento ele vai precisar de ajuda. Eu adiantei aqui, pessoal, a pergunta de número 341, porque ela está parecida ali. A incerteza do espírito quanto à eventualidade do sucesso das provas que vai sofrer na vida é para ele causa de aflição antes da encarnação? Então o espírito está lá e tem medo do que vai acontecer na Terra. Porque a vida espiritual, como a gente vai ver, é uma vida melhor do que a vida de encarnado. E aí o espírito tem medo disso, tá? Então Kardec pergunta, essa incerteza se vai haver um sucesso na reencarnação não traz aflição? Olha a resposta. Uma grande aflição, pois as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar, segundo as tiver bem ou mal suportado. Então esse espírito ele vai ter a oportunidade de ser provado, sabendo que pode dar tudo bem e ele superar essas dificuldades, como ele pode às vezes até se comprometer mais. Pessoal, quem quiser se aprofundar um pouquinho sobre esses temas, é sempre legal o estudo de obras psicográficas, lógico, obras de qualidade, como essa aí da Ivone do Amaral Pereira, chamada Memórias de um Suicida. É um livro fantástico. Quem psicografou para ela é esse aí, Camilo Castelo Branco, que à época usou esse pseudônimo aí, Camilo Cândido Botelho. Foi um escritor famosíssimo que no fim da vida perdeu a visão, impossibilitado de fazer aquilo que ele amava e aquilo que principalmente ele era famoso, ele era bajulado, ele era elogiado. Essa perda da visão causou nele uma tristeza muito grande, a ponto dele entrar em desespero e provocar o suicídio. E o livro conta de como é a vida de um suicida no plano espiritual.
todos aqueles companheiros dele que acabaram caindo no mesmo lugar no plano espiritual, vitimados pelo suicídio, vão voltando. E ele mesmo, com todos os estudos que ele fez, com tudo que aprendeu, ele tinha medo de reencarnar. E na última capítulo do livro, realmente uma mensagem maravilhosa dos espíritos superiores, o fortificando, trazendo coragem para que ele volte. Logicamente, ele retornou à pátria terrena para dar continuidade à sua evolução espiritual. E aqui conta com detalhes tudo isso. Fica a dica para quem quer estudar um pouquinho mais a vida do espírito no plano espiritual, na erraticidade. Pergunta de número 333. Se um espírito se sentisse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes, quer dizer, ele não é um espírito superior. Lembrando que o espírito errante é aquele espírito que está desencarnado, e a alma é o espírito encarnado. Então vamos colocar, Kardec coloca essa suposição. Supondo que um espírito que ainda não é um espírito perfeito, mas também não é um espírito primitivo, que está numa situação péssima no plano espiritual, vamos supor que ele seja um espírito mediano desencarnado, e não tivesse a ambição de se elevar, poderia prolongar indefinidamente esse estado? Quer dizer, ele poderia ficar lá no plano espiritual, nessa condição mais ou menos indefinidamente, sem uma data, ou seja, por resto da vida? Não indefinidamente. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de avançar. Todos devem elevar-se, pois esse é o destino de todos. Pessoal, imaginemos nós estudando nessa classe aí. E a gente gosta muito dessa classe, gosta dessa professora, gosta desse assunto que é ensinado, e a gente se recusa a seguir em frente. E aí nós começamos a ver que os nossos amigos progrediram na vida, experimentaram novas experiências. Nós começamos a ver que eles estão melhores, que mesmo com as dificuldades, são pessoas mais instruídas, são pessoas mais preparadas. Isso vai criar na gente a necessidade de seguir em frente. Imaginemos a gente numa sala dessa, trancado lá, enquanto outros já estão em outra fase, na era digital, na qualidade, na limpeza, nas construções. Nós não iríamos querer ficar parado lá, ou ficaríamos durante um tempo. Depois nós mesmos demandaríamos a mudança, porque isso está impresso dentro de nós, que é a lei do progresso. Então a gente sentiria a necessidade no devido momento. A união da alma com este ou aquele corpo está predestinada, ou no último momento é que se faz a escolha? Então tem um monte de espírito lá preparando para reencarnar, e de repente surgiu uma brecha. Sabe-se que ali vai nascer uma criança. É só neste momento que o espírito é enviado para o corpo, para ele se ligar no corpo e reencarnar? Olha a resposta dos espíritos. O espírito é sempre designado com antecedência, escolhendo a prova que deseja sofrer. O espírito pede para se encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe, tudo vê, sabe e vê com antecedência que tal alma se unirá a tal corpo. Esse livro do Chico Xavier, pessoal, pela psicografia do Chico, mas de autoria do André Luiz, ele é um livro muito famoso quando a gente trata da reencarnação, porque existe lá, especialmente ali no capítulo 12, os preparativos feitos no plano espiritual para a reencarnação desse espírito, de nome Segismundo. Então, ali é narrado os engenheiros espirituais que vão preparar a genética
do corpo do Segismundo, as qualidades, as capacidades, as limitações, o processo de miniaturização. Então ali tem toda uma narrativa de como funciona a reencarnação, e a gente sabe que a reencarnação ela é feita com antecedência, não importa qual antecedência, né? Isso a gente não sabe antes, mas Deus sabe de tudo, né? Então as coisas vão acontecer conforme a natureza, conforme a lei natural e a necessidade de cada espírito. Mas esse livro é muito interessante, pessoal. É o livro do Chico Xavier, e ele traz este e outros detalhes que a gente não vai comentar aqui porque não dá tempo, mas que vale a pena se aprofundar um pouquinho. Olha a pergunta de número 337. A união do espírito com determinado corpo pode ser imposta por Deus? Porque a gente ouve muito falar, o livre-arbítrio, cada um faz o que quer, né? Cada um responde por si, vai ser responsabilidade dele. Olha a resposta dos espíritos. Pode ser imposta. Da mesma maneira que as diferentes provas, sobretudo quando o espírito ainda não está apto a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Então, espíritos com uma condição espiritual, moral, intelectual melhor, já vão se encaminhar para o que é necessário, porque a ele que tem a visão da necessidade, ele não precisa depender de outro para determinar aquilo. Então, o livre-arbítrio, pessoal, segundo a doutrina espírita, ele é progressivo. Conforme nós vamos aumentando a nossa capacidade de inteligência, de compreensão, maior é o nosso livre-arbítrio. Em condições inferiores, alguém tem que decidir pela gente. E aí vem essa imposição. Como expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de uma criança que, por seu nascimento e pela posição que terá no mundo, poderá tornar-se para ele um meio de castigo. Então, de novo, muitas vezes a gente está no plano espiritual, entre aspas, no bem bom, e a gente não quer renascer. Por quê? Porque o corpo físico, ele impõe limitações terríveis ao nosso espírito. Nós perdemos as nossas potencialidades e o espírito não quer. Mas como ele tem dívidas a pagar, que é o caso da expiação, ele reencarnar num corpo de uma criança, que ele ainda tem toda a fase infantil para seguir em frente, pode ajudá-lo a aprimorar-se quando ele é estacionário no desenvolvimento espiritual. O exemplo que a gente faz é esse exemplo bem infantil. Se a gente chamasse nossos filhos e pedisse para escolher: filho, você quer o salgado ou você quer o doce? O nosso filhinho de 5 anos, não tenham dúvida, só ia comer o sorvete, né? No café da manhã, no almoço e no jantar. Aí nós que somos pais, falamos: filho, come primeiro o salgado para você crescer, ficar forte, se desenvolver, ter as suas potencialidades totais, para depois você comer o doce, que é a sobremesa. E assim acontece com os espíritos que ainda não têm condição de perceber a importância da mudança, a importância do crescimento espiritual, a importância da mudança íntima, a importância de superar seus erros. Esses espíritos que não têm essa visão são como crianças espirituais. E aí precisa vir um adulto, que é a providência divina, que o obriga, né, ou que o impõe a agir desta maneira. Na pergunta 339, o momento da encarnação é seguido de perturbação semelhante que se verifica com a desencarnação? Então nós já estudamos isso. O momento do desencarne, também dependendo da condição espiritual, vai haver maior ou menor perturbação, ou seja,
o espírito vai ficar mais ou menos fora de si, incomodado, né? Se sentindo mal. Será que para encarnar é a mesma coisa? Quando é espírito, voltar para a carne é a mesma coisa? É isso que Kardec pergunta. Muito maior e, sobretudo, mais longa. Na morte, o espírito sai da escravidão. No nascimento, entra nela. Olha que interessante essa resposta, gente. Nós entendemos a morte como uma coisa ruim. Na nossa cultura, com os nossos temores, com a nossa falta de fé. Aqui, ele está falando justamente o contrário. A morte, o espírito sai da escravidão e o nascimento entra nela. Na Terra, a gente comemora o nascimento, comemora a maternidade, comemora a vinda de uma criança nova, e a gente sofre com o desencarne. Olha como os valores da Terra ainda são enganosos frente à verdade espiritual. Pelo menos é isso que os espíritos superiores estão nos ensinando. Pergunta 340. O instante em que o espírito deve encarnar-se é para ele um instante solene? Cumpre ele esse ato como coisa grave e importante? É como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e não sabe se vai encontrar a morte nas vagas que afronta. Por quê, pessoal? Devido à insegurança dos nossos espíritos que ainda têm a necessidade de reencarnar em planetas como o nosso, de prova e expiação. Nós não temos certeza se a gente vai ter um sucesso. Era como as viagens de antigamente, em que os navios eles afundavam, que as pessoas pegavam doença e morriam dezenas nas embarcações. Poderia dar tudo certo, como tinha uma enorme chance de dar errado. Hoje que a gente tem um conhecimento tecnológico maior, a gente sabe que a gente vai viajar e vai voltar, e que a chance de ter um problema é muito pequena. O espírito é a mesma coisa. Conforme ele tem uma condição melhor, ele é mais seguro de si e sabe que a viagem à Terra vai ser realizada com tranquilidade e que a chance de sucesso é muito grande. Então, nessas duas perguntas fica bem evidente, pessoal, nós como espíritas, termos fé, acreditarmos em Deus, acreditarmos na filosofia que a gente professa e nos desvincularmos ao medo da morte, ao medo da separação provisória dos entes queridos, porque quando se desencarna, conforme está sendo dito aí, é como se você fugisse da escravidão, ou seja, teu espírito está liberto para todas as potencialidades que ele tem. Na pergunta 342, no momento de sua reencarnação, o espírito é acompanhado por outros espíritos, seus amigos que assistem à sua partida no mundo espírita, como vão receber na sua volta? Isso depende da esfera que o espírito habita. Se está nas esferas em que reina a afeição, os espíritos que o amam o acompanham até o derradeiro momento e o encorajam e frequentemente mesmo o seguem durante a vida. É claro, né, pessoal? O critério que a gente usa na doutrina espírita para a evolução espiritual é abrir mão do egoísmo, é pensar no próximo, é fazer a caridade. Então, nesse patamar onde o bem prevalece ao mal, onde se prevalece o pensar no outro, o esquecimento de si mesmo, estes espíritos vão estar preocupados com o outro e eles vão segui-lo até o momento do reencarne, que é sempre um momento difícil, voltar à carne, e vão estar ali orando e desejando o bem desse espírito. E espíritos inferiores vivem para si mesmo e pouco se importam com o outro, né?
Então, por que será que esses espíritos acompanhariam a outra pessoa no reencarne? Não tem razão de ser, né? Eles eventualmente podem até seguir essa pessoa lá no reencarne, às vezes até buscando lá vingança e vão acompanhando, desejando mal, né? Mas não é do feito de espíritos inferiores serem acompanhados pelos seus pares. Esse livro aí, gente, é fantástico. É o livro do Emmanuel, Psicografia do Chico Xavier, também Renúncia. Conta a história da Alcione, um espírito de luz que já mora numa outra estação espiritual, se a gente pode dizer assim, que ele denomina como Sírios, e ali ele faz um breve relato de como é essa colônia espiritual de Sírios, e ela se propõe a retornar à Terra para ajudar aqueles espíritos próximos aos seus que infelizmente não conseguiram a elevação espiritual como ela. E aí, pessoal, eu vou ler aqui rapidinho, só para vocês terem uma ideia do que se passa lá e como a Alcione é acompanhada nesse momento. Está lá na página de número 31. Ao crepúsculo, quando se despediam no espaço, os raios de 3 sóis diferentes em deslumbramento de cores, Alcione reuniu-se ao numeroso grupo de amigos e orou com fervor, suplicando as bênçãos do Pai misericordioso, porque ela estava se propondo a voltar à Terra e todas as dificuldades que aqui encontra. O firmamento enchia-se de claridades policrômicas e deslumbrantes. Satélites de prodigiosa beleza começavam a surgir na imensidade, envolvendo a paisagem divina num oceano de luz. A carinhosa benfeitora osculou a fronte dos companheiros de serviço divino e partiu. Daí a instantes chegava ao templo pequena caravana de entidades jubilosas. Era a reduzida expedição que operava nas esferas de Sírios. Então, toda uma proteção espiritual, um acompanhamento para aqueles que se afinizam com espíritos que querem o bem. E é isso que a gente precisa fazer. Nós precisamos ter o pensamento no bem, irmos deixando de lado os nossos vícios, nosso negativismo, para que a gente também possa gozar destes benefícios um dia. Amigos, o texto é longo, são várias perguntas. Aqui eu mudei a cor do slide para a gente conseguir fazer uma diferenciação. Agora Kardec quer saber como se dá a união do espírito, que está lá sem corpo, com o corpo terreno. Então, pergunta de número 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. O que é concepção, gente? O momento em que o espermatozoide se une ao óvulo da mulher. Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo a ele se liga por um laço fluídico, que se vai encurtando cada vez mais, até o instante em que a criança vem à luz. Então, essa aderência do espírito ao corpo vai sendo cada vez mais próxima e só se completa a hora que a criança nasce. Então, o grito que então se escapa de seus lábios anuncia que a criança entrou no número dos vivos e dos servos de Deus. Na pergunta 345, a união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar a tomar o corpo que lhe foi designado? Então, será que no momento em que o espírito se conecta ali àquele embrião na concepção, né, será que isso é definitivo? A união é definitiva no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que foi designado no corpo. Então, o corpo de um feto, de um embrião ou de uma criança só tem um espírito.
Não é possível dois espíritos habitarem o mesmo corpo. Mas, entretanto, como os laços que o prendem são muito frágeis, fáceis de romper, podem ser rompidos pela vontade do espírito que recua ante a prova escolhida. Nesse caso, a criança não vinga. Então, às vezes, um espírito vai ficar com medo de reencarnar e ele fluidicamente, energeticamente, ele não aceita a reencarnação. E ele pode se desligar, sim, desse corpo. E aí, o bebê que está lá dentro, o feto, vai vir a morrer. Ok, pessoal, vamos aí para a polêmica da noite, a primeira aí do nosso estudo, que é a fertilização in vitro. Nessa fertilização, tira-se ali um óvulo ou óvulos da mãe, tira-se o sêmen com os espermatozoides do pai e fora do corpo é feita essa fecundação. Então ali vai haver a concepção do embrião, a primeira célula, né? Esse vai haver esse cultivo desse embrião para que ele mature. E depois que ele está maturado, vai se testar geneticamente cada embrião desse. Uma vez que esses embriões foram testados, a gente chama isso de PGT, que é o teste genético pré-implantacional. Então ali vai se procurar, né, se diagnosticar se existem problemas com essas células embrionárias. Então vai identificar doenças genéticas, anomalias cromossômicas, né? Então se identifica, por exemplo, se tem doença tipo uma acondroplasia, uma fibrose cística, uma doença falciforme, a hemofilia e tantas outras doenças. Uma vez que se identificou que esse embrião específico não tem doença, vai se congelar, vai se transferir esse embrião para o útero da mãe. E aí esse útero vai receber este embrião e aí vai formar a criança, né? Ou às vezes o gêmeo, duas crianças ou mais crianças, dependendo de quanto você implantar e de quantos sobreviverem a isso. E aí vem a questão ética, que é assunto de grande discussão, que eu só vou levantar a bola aqui, mas que a gente não tem tempo de discutir nesse momento. Mas dos embriões que são produzidos através desse teste, desse método que é a fertilização in vitro, até 2017, aproximadamente 83% desses embriões foram descartados. O resto ou foi implantado, ou foi doado para pesquisa, ou foi congelado, né? E aí fica essa questão ética. O Espiritismo fala que a vida começa na concepção e tantos embriões são descartados, né? Seria isso aí um crime, um atentado contra a vida? Será que todos os embriões da fertilização in vitro têm um espírito ligadinho em cada um daqueles embriões? Isso a gente não sabe dizer. E é assunto para uma polêmica grande que a gente não vai conseguir responder. Pergunta 346. Que acontece ao espírito se o corpo que ele escolheu morrer antes dele nascer? Olha a resposta categórica dos espíritos. Escolhe outro, né? Então nós vimos que podem acontecer duas situações. Quando existe a vinculação de um espírito com um embrião na concepção. Esse espírito pode ele desistir da prova, e isso é ruim para ele, porque o encarne é uma necessidade espiritual. E se esse espírito sei lá, dá para trás nisso, isso é ruim para ele, mas o feto vai nascer inviável, ou seja, a criança vai morrer, porque não dá para ter vida sem espírito. Por outro lado, pode acontecer de um espírito todo animadinho para reencarnar
e o corpo vir a ter problema e morrer. Se acontecer isso, né, se a gente, sei lá, se tiver um aborto, se acontecer um aborto espontâneo com a gente, ou com um parente nosso, ou com algum conhecido, não é razão para desespero. Os espíritos são simples ao responder: escolhe outro. Outro corpo vai dar àquele espírito a oportunidade de renascer, de reencarnar, porque todos são iguais aos olhos de Deus e todos vão ter oportunidade. Ah, mas será que Deus sabia que esse corpo ia morrer? Lógico que Deus sabia, Deus sabe tudo. A providência divina tem a visão muito mais ampliada do que a nossa, mesmo que esse espírito não percebesse que esse corpo não ia vingar, né? Mas Deus já sabia disso. E que utilidade pode ter para um espírito a sua encarnação num corpo que morre poucos dias depois de nascer? Quer dizer, que vantagem teve esse espírito de se ligar a esse corpo? O ser ainda não tem consciência bastante desenvolvida da sua existência. A importância da morte é quase nula. Então, para o espírito que está ali dentro do corpo, dentro ali da barriga da mãe, e vir a morrer o corpo e ele não ter a oportunidade do renascimento, para ele é quase nulo, porque ele está sem consciência disso naquele momento, tá? Mas frequentemente, como já dissemos, trata-se de uma prova para os pais. Então muitas vezes os pais sofrem mais, ou muitas vezes não, na maioria das vezes os pais vão sofrer mais com a perda de um bebê por um aborto espontâneo, por exemplo, ou uma doença que venha causar isso, do que o próprio indivíduo que está ali dentro, do próprio espírito, porque ele naquele momento não tem consciência do que está sofrendo. O espírito sabe com antecedência que o corpo por ele escolhido não tem possibilidade de viver? Sabe algumas vezes, mas se o escolheu por esse motivo, é que recua ante a prova. Então, muitas vezes o espírito é colocado ali naquele corpo, sabe que esse corpo não vai vingar, mas ele está ali para ajudar os pais que necessitam dessa dificuldade. E acontece também de um espírito escolher esse corpo sabendo que não vai dar certo porque ele tem medo de reencarnar. Aí é ruim para ele, né? Porque ele está recuando diante a prova, que é uma necessidade. Então vejam que são situações diferentes. No intervalo da concepção ao nascimento, então período gestacional, o espírito goza de todas suas faculdades? Mais ou menos segundo a fase, porque não está ainda encarnado, mas ligado ao corpo. Desde o instante da concepção, a perturbação começa a envolver o espírito, advertido assim de que chegou o momento de tomar uma nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Neste intervalo, seu estado é mais ou menos de um espírito encarnado durante o sono do corpo. À medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado se apaga desde que entrou na vida. Mas essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória no seu estado de espírito. Então isso é um processo, pessoal, que é um processo natural, né? Isso está muito bem contado, mais uma vez, no livro Missionários da Luz, a encarnação do Segismundo, né? Mas é um processo em que é necessário o apagamento do espírito, a transformação daquele espírito adulto em um espírito com capacidades infantis, né? E isso depois vai sendo progressivamente aprimorado e desenvolvido, e suas capacidades vão se tornando plenas conforme o crescimento da criança e a passagem pela adolescência até finalmente a fase adulta. Então está aí
como é o funcionamento da fase gestacional e o que o espírito está fazendo ali dentro. Ele está desse jeito que está sendo narrado aqui. No momento do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude das faculdades? Não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. Ele se encontra numa nova existência. É preciso que aprenda a se servir dos seus instrumentos. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a um homem que acorda e se encontra numa posição diferente de que ocupava antes de dormir. Então, depois do nascimento, conforme vai se desenvolvendo o cérebro, o corpo vai ficando forte, vai se aumentando a potencialidade do espírito que está dentro deste corpo. O paralelo que a gente faz é aquele espírito que está dentro de um corpo defeituoso, seja uma deformidade física, seja uma deformidade intelectual. Esse espírito ele vai ter dificuldades, por exemplo, na síndrome de Down, de exercer toda a sua capacidade. Então, a infância é um período similar a uma pessoa que teria uma deficiência, uma doença que impede daquele espírito que não tem um problema, por exemplo, lá no plano espiritual, o espírito não tem uma síndrome de Down por essa vida. Ele tem toda a sua potencialidade, mas nessa encarnação ele não consegue, porque os meios físicos são inadequados para que ele desenvolva toda a sua potencialidade, assim como a infância é inadequada por um certo período, logicamente. A união do espírito com o corpo, não estando completa e definitivamente consumada, senão depois do nascimento, pode considerar-se o feto como tendo uma alma? Pessoal, o que ele quer saber aqui, Kardec, ele já está preparando, né, as perguntas que a gente vai fazer no final aí, que é sobre o aborto. Mas Kardec quer saber aí, né? Será que enquanto está lá dentro, nós podemos considerar o espírito como sendo, o feto ali como sendo uma alma? O espírito que deve animar existe, de qualquer maneira, fora do feto, da barriga da mãe ou dentro dela. Propriamente falando, ele não tem uma alma, pois a encarnação apenas em vias de se realizar, mas está ligado à alma que deve possuir. Então, alma, lembrando de novo, é o espírito encarnado. E essa encarnação só se completa naquele choro, a hora que a criança realmente nasce da barriga da mãe, né? Mas o espírito está lá dentro, está vivo e está conectado a este feto. Como se explica a vida intrauterina? É da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal, que completa ao nascer com a vida espiritual. Então, o primeiro ponto, pessoal, é que antes do nascimento a criança só tem aquela vida orgânica sem alma. Ela vive como as plantas, tendo apenas o instinto ali, aquele instinto de conservação, instinto cego, né? Comum em todos os seres vivos. Okay? Essa é a referência que ele faz. Por quê? Porque o espírito ali dentro, ele não está ainda vivo, ele não tem possibilidade ali dentro da barriga da mãe de traçar o seu destino. Ele está num estado de espera até o momento que ele vai renascer. O segundo ponto, que é importante a gente colocar, é aquela questão que a gente falou, da preocupação do aborto. Então, existe vida intrauterina, mas é uma vida totalmente dependente, né, da mãe, no caso. O espírito ele não tem autonomia nenhuma àquilo ali, então ele depende totalmente da responsabilidade da mãe, de cuidar bem, de se cuidar para que o feto cresça com saúde, especialmente, né, não cometa o aborto, que a gente vai comentar um pouquinho mais à frente, mas essa é uma preparação a isso.
O terceiro ponto é isso que a gente vai citar aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. Se a gente pegar lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec fala sobre há muitas moradas na casa de meu pai. E eu pincei aqui uma partezinha desse capítulo 3. Ele está falando aqui dos mundos felizes, dos mundos perfeitos. E olha como que são os mundos perfeitos. Lá há pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos. Já muito adiantados, torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Então, nós aqui demoramos 9 meses ali que nem um vegetal dentro da barriga da mãe. Depois a gente leva todos os anos do período da infância para a gente adquirir um livre-arbítrio de poder fazer as coisas, de agir do jeito que a gente acha, né? A gente ter as potencialidades para a gente crescer. Nos mundos perfeitos isso não existe, é muito rápido, quase não tem infância. Isenta de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Porque o que nos causa a morte, gente, é o fim do princípio vital. Por quê? Porque os nossos corpos são corpos imperfeitos, que têm um fim rápido. Nos planos superiores, os corpos são etéreos. Quem molda esses corpos são espíritos já muito bons, espíritos que já não têm necessidade de doença, então lá é muito melhor a vida. Durante a vida nesses mundos, a alma, já não tendo a constringi-la matéria compacta, expande-se e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação e lhe consente a livre transmissão do pensamento. Então, diferente da Terra, o espírito esquece totalmente ou quase totalmente como que é a vida espiritual, o que ele foi em outras encarnações, tendo breves instantes de intuição durante o sono, o desprendimento. Lá é diferente, nos mundos perfeitos, o espírito está encarnado, mas ele está em contato, ele tem lucidez com as suas experiências passadas e essa transmissão do pensamento que é muito superior à nossa fala ou à nossa maneira de se comunicar. Há crianças natimortas, que nascem e já morrem, que não foram destinadas à encarnação de um espírito? Sim. Há as que jamais tiveram um espírito destinado a seus corpos. Nada devia cumprir-se nela. É somente pelos pais que esta criança nasce. Então aquela pergunta ética, né? E esses embriões, será que tem um espírito ali dentro e depois eles vão ser descartados? Será que esse espírito vai sofrer? Ou será que esses embriões nada tinham? Porque nós vimos que mesmo que o embrião ele se desenvolva, pode ser que nunca teve um espírito desse dentro. Então não tem como a gente saber hoje, com a nossa condição, com os nossos instrumentos, se aquele embrião tem ou não tem um espírito dentro. Mas pode acontecer sim, conforme está sendo dito. Pergunta 356A. Um ser dessa natureza pode chegar ao tempo normal de nascimento? Sim, algumas vezes, mas então não vive. Então o feto que não tem espírito, ele pode sofrer um aborto, né? E terminar ali dentro da barriga da mãe precocemente a sua gestação, né? A sua vida. Mas pode também às vezes nascer, que é o natimorto, né? E aí ele vai viver poucos instantes ou nem vive e já vai perder a vida. Toda criança que sobrevive tem, portanto, necessariamente um espírito encarnado em si? Que seria ela sem o espírito?
não seria um ser humano. Porque para ser ser humano, gente, tem que ter espírito. É da onde se tem as nossas capacidades intelectuais. Senão a gente seria um corpo qualquer, uma máquina, né? Vamos colocar aí que a gente seria um vegetal, né? A gente estaria ali numa condição sem inteligência, sem capacidade nenhuma, assim como os vegetais que agem pela sensibilidade apenas. Muito bem. Pergunta 357. Quais são para o espírito as consequências do aborto? Uma existência nula e a recomeçar. Então, o espírito que sofreu o aborto, ele independente de como foi esse aborto, se foi um aborto espontâneo, que é natural, ou se foi um aborto intencional, provocado, para o espírito, o que ele tem que fazer? Seguir em frente, recomeçar, independente da causa disso, né? O aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção. Então ele quer saber se fazer o aborto intencional é criminoso, e ele quer saber se fazer um aborto logo no comecinho, nos primeiros dias da fecundação, ou lá no final, quando o feto já está formado, quando está para nascer, se isso tem diferença. E aí a resposta: há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida à criança antes do seu nascimento, ou seja, cometer um aborto intencional. Porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo devia ser instrumento. Então a posição dos espíritos aí nos parece muito claro ser contra o aborto. Mais uma vez, gente, toda essa discussão do aborto, está se falando muito sobre isso, a mãe que é estuprada, se ela tem direito ao próprio corpo, já que ela não desejou essa gravidez. Porque hoje no nosso país o aborto ainda é crime, né? Não se pode abortar, é proibido, é passível de punição pela lei. Então os abortos são praticados às escondidas, mas está se querendo mudar isso, né? E aí a gente vê a opinião espírita, de que a pessoa ela tem que pensar no outro, né? Amar ao próximo. Será que eu gostaria de ter a minha vida tirada, né? Então essa é a posição espírita. Vejam que isso tem motivo para discussão, a gente não consegue trazer essa discussão completa para cá, mas é a base que o Livro dos Espíritos nos traz. Pessoal, aqui eu quero fazer um parêntese para 3 condições. A primeira condição é a pessoa que cometeu um aborto. Esse crime do aborto é um crime como qualquer outro. Então é crime a gente pensar mal de outra pessoa, é crime a gente ser negativo, é crime a gente tratar mal aqueles que convivem com a gente, é crime a gente cair nos vícios que prejudicam o nosso corpo, assim como é crime o assassinato, o estupro. Uma vez que eu fiz uma coisa errada, gente, levantar a cabeça, não tem como fazer isso sumir e tocar a vida para frente. Se eu conheço essa segunda condição, uma pessoa que cometeu aborto, e eu vivo preocupado com ela, porque ela vai ter que pagar por isso, a lei de ação e reação, sim, né? Vai ter que recomeçar. Não importa o sofrimento que isso vai causar a essa pessoa que fez isso, não adianta a gente ficar sofrendo por isso. A nossa vida é um livro aberto, é daqui para frente que a gente tem que se preocupar. Então a própria pessoa tem a capacidade de reescrever a sua história, né? Então vamos apoiá-la, vamos desejar o bem, vamos instruí-la para que ela supere esse que é um erro do passado.
né? E o terceiro caso, que é o caso da pessoa que está pensando em cometer um aborto. Não cometa, não cometa, porque você está transgredindo a lei de Deus. Então pense duas vezes, porque realmente depois nós seremos avaliados pelos nossos atos através da nossa consciência, hein, gente? Não é que Deus vai estar lá julgando. Nós, na nossa consciência, vamos perceber que a gente precisava ter dado a oportunidade para esse ser reencarnar. Não importa a maneira com que isso se deu. Pergunta 359. No caso em que a vida da mãe estaria em perigo pelo nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a vida? Existe isso, né, gente? A gente sabe. Não precisa ser médico para saber. Existem situações que vai ter-se que escolher entre a vida da criança ou da mãe. E aí, o Livro dos Espíritos não se omite. Ele fala, é preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe. Então, aquele ser que está dentro da barriga, ele ainda não é uma alma, ele ainda não está reencarnado completamente, ele está ligado àquele corpo, com laços muitas vezes fortes, né? Mas muito menores do que aquele que já nasceu e está vivendo a sua vida. Então, nestes casos, não tem dúvida que deve-se pensar na mãe. Muito bem, queridos amigos, chegamos ao final do nosso bate-papo com algumas considerações importantes. Hoje a gente viu quando o espírito como aí nessa imagem aí, jogado de volta ao corpo por sua vontade ou contra sua vontade, mas o jogado no sentido de que realmente a existência física é um sofrimento no nosso corpo, mas é um sofrimento necessário, né? A gente tem que aproveitar e temos que ser gratos a Deus pela oportunidade de aqui estarmos. Conversamos um pouquinho como que isso se processa através destes princípios, né, desse prelúdio do retorno ao corpo. Tivemos a oportunidade de discutir um pouquinho sobre a ética, né, da fertilização in vitro, da produção de embriões. A gente pôde aí fazer uma discussão breve, mas cada um vai fazer o seu juízo sobre isso. E vimos também a questão do aborto, que também é uma coisa bastante polêmica, mas nós, como espíritas, precisamos ir formando a nossa opinião, né? E aqui a gente não quer fazer a cabeça de ninguém. Cada um vai chegar à sua conclusão no momento adequado, conforme a sua condição, né? E sempre no intuito, pessoal, de consolar. Nós estamos aqui para cobrar ninguém, para exigir ou para falar você fez errado, você fez. Não é esse o objetivo do Espiritismo. O Espiritismo está aqui para nos ensinar e a partir do que a gente aprende, nós vamos fazer as nossas ideias. Sempre lembrando que a nossa felicidade depende só da gente. Se nós erramos no passado, nós também temos a oportunidade de mudarmos o nosso futuro, de refazermos, de reescrevermos a nossa história. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula semana que vem. Um grande abraço.